Ó, vamos lá. Libertadores da América, quarta rodada da fase de grupos, Grupo A. Palmeiras, 100% de aproveitamento, é o grande favorito para ganhar o título de novo. Seria o terceiro título seguido e o tetra na história, pode se tornar o maior campeão brasileiro da história da Libertadores. E ele é o único que pode fazer isso nesse ano, porque é o único que está disputando e tem 3 títulos, né? Os maiores campeões brasileiros têm 3 títulos, são tricampeões, justamente Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio. O Grêmio está na Série B, né? Passou longe da Libertadores. O Santos e o São Paulo estão jogando a Sul-Americana. O Palmeiras está aí na Libertadores, um timaço. Para quem fala que o Abel Ferreira é retranqueiro, olha os resultados dele na fase de grupos. O Palmeiras tem o melhor ataque, marcou 20 gols, sofreu apenas 2, defesa muito sólida, né? O Murilo chegou muito bem na zaga, mas temos que falar também que os times do grupo são um lixo. Né? O Independente Petroleiro, então nem se fala, que foi a vítima da vez novamente, né? O Palmeiras meteu 8 aqui no Allianz Parque e não quis saber de altitude, coisa nenhuma lá na Bolívia, meteu 5-0. Independente Petroleiro é um time inexpressivo, ridículo, fraquíssimo, embora lidere o campeonato boliviano, né? Parece estar liderando o campeonato boliviano. E é uma bosta também, né? O Emelec está na sua pior fase que eu já vi, o Emelec, mas ganhou de 4-1 do Deportivo Tática nessa rodada e está em segundo lugar. É o que a gente esperava. O Emelec vai passar em segundo. O Palmeiras vai vencer todos os jogos na fase de grupos. O grupo é fácil, mas eu ainda acho que o mata-mata também o Palmeiras é o favorito pela experiência que os jogadores têm de ganhar, cara. E você vê que eles estão com vontade de ganhar de novo, não se acomodaram, nada disso. O elenco foi. Chegaram jogadores novos. O Abel está cada vez evoluindo mais como técnico. Ele não é retranqueiro sempre. Esse jogo, o Palmeiras teve que propor, porque o Independente claramente, né? Ia ficar lá atrás, não tem condição nenhuma de jogar com o Palmeiras, e o Abel foi para cima e meteu 5. Quando é para jogar, o Palmeiras sabe jogar. Agora, quando ele sabe que o adversário é mais forte, como foi na final contra o Flamengo no passado da Libertadores mesmo, quando enfrentou o Atlético Mineiro na semifinal, ele sabe que ele vai ter mais chance de ganhar se ele for reativo. E isso se chama inteligência do treinador também. O Palmeiras tem condição de criar para cima desses times? Tem. Mas ele vai ter mais chance realmente se ele deixar o outro criar e contra-atacar. Contra o Chelsea, ninguém questiona que realmente, né, tinha que jogar daquele jeito, o Palmeiras jogou direitinho, mas infelizmente o Luan teve a infelicidade novamente de estar no lugar errado na hora errada. E o Luan tá machucado, né? E o Murilo vai aproveitando e pegando a vaga titular, marcou gol nesse jogo também. Tá fazendo uma boa dupla com o Gustavo Gomes. Isso aí, Palmeiras 12 pontos, já classificado para a próxima fase. Já estava classificado desde antes de começar. Agora está confirmado, é oficial. Eu acho que vai passar com 100% de aproveitamento. Né? Já tem a melhor campanha da Libertadores e não deve ser superado na fase de grupos. No grupo B, o Libertad, que está liderando com 7 pontos, segundo lugar está o The Strongest. The Strongest meteu 5-0. 5-1 para cima do Atlético Paranaense, que demitiu o treinador Fábio Carille com apenas 21 dias no comando do clube. Parece que ele deu apenas 4 treinamentos em 21 dias. Só teve tempo para dar 4 treinamentos. E ele foi demitido mesmo assim. Cara, bizarra a demissão, né? E aí, algumas pessoas maldosas, mal intencionadas aí na internet, pegaram uma entrevista pós-jogo que ele tinha dado depois da vitória contra o The Strongest. Na segunda rodada, eu acho, né? Na segunda rodada, que o Atlético venceu por 1-0 lá na Arena da Baixada com gol de pênalti do Terãs. Tava ele e o Terãs na coletiva e ele falou: olha o que você vai falar, senão eu tiro do time. De zoeira. E aí botaram como se tivesse sido agora, depois da derrota. Falando que ele foi demitido por conta disso. Não foi. A situação dele com os jogadores estava bom, estava agradável o clima, não sei, mas foi muito rápido, cara. Muito rápido. O Atlético Paranaense, pelo visto, vai sofrer esse ano. Eu acho que ainda pode passar de fase, né? O Filipão chegou, foi anunciado como novo treinador do Atlético Paranaense. Vamos ver quanto tempo ele vai durar. O Valentim durou bastante tempo, a torcida já queria sair dele há muito tempo, né? Não queria nem que ele fosse contratado. E ele resistiu bastante, perdeu o Campeonato Catarinense, perdeu a Recopa Sul-Americana, embora tenha jogado bem contra o Palmeiras no primeiro jogo. E aí só quando tomou aquele pau do São Paulo na primeira rodada do Brasileiro que o Valentim caiu.
O Carille foi muito rápido, cara. 5-0, resultado absurdo. O Atlético tomou os 5 gols de cabeça. Quando eu vi assim, cara, o Atlético vai tomar os 5 gols de cabeça. Eu não tô acreditando. Não é que aconteceu mesmo? Tomou 5 gols de cabeça. Tem a altitude que atrapalha, é diferente para subir e tal, mas realmente o jogador do Atlético Paranaense parecia que tava sem vontade de subir, de acompanhar os outros, tá ligado? A partida não foi boa. Claro que não, né? E acho que a culpa não foi só da altitude. Mas a culpa não é do Carille também. Ele tem a parcela de culpa dele? Tem, mas o Atlético, os jogadores do Atlético têm a sua parcela também, a diretoria tem, porque eu acho que montou um time, fez algumas boas contratações, mas outros nem tanto, né? Pablo contratou porque tem história com o clube, mas, né, não tá bem. Vitor Bueno, essa contratação ninguém entendeu. E o Santos saiu porque ele quis, né? A gente sabe. Eu acho que o Atlético deveria ir atrás do goleiro. Não acho que o Bento é ruim, mas o Santos, quando assumiu a vaga do Everton, se deu bem, né? Então eles estão apostando nisso. Acho que o Bento pode fazer isso também. Vamos ver como é que o Filipão vai sair aí no comando do Atlético Paranaense. Acho que sim, que ele pode recuperar o time. Mas nessa temporada, a perspectiva é que o Atlético chegue no máximo a umas oitavas da Libertadores, se der. Se cair para a Sul-Americana, ele tem chance de ganhar de novo. Tem chance. Vai ter tempo ainda. Agora, Copa do Brasil, brasileiro, eu acho que ele vai ficar meio de tabela brasileiro e Copa do Brasil até oitavas, quarta de final, ou até semi, quem sabe, né? Porque depende muito de sorteio, chaveamento. Mas Libertadores é oitavas no máximo, dependendo do sorteio, né? Dependendo do sorteio, ele pode chegar a quarto e tal, mas tem que passar primeiro da fase de grupos. Nesse momento, ele é o último colocado. Faltando 2 jogos, ele vai ter que fazer seus pontos em casa. Na próxima partida contra o Libertad, que é o líder. E na última contra o Caracas também em casa. 2 jogos vão ser em casa. Então, ó, apoio da torcida essencial. E o Filipão dá uma mudança, dá um choque nessa galera do Atlético Paranaense. Pelo grupo C, o Bragantino. O Bragantino começou bem, né? Vencendo no primeiro jogo, mas depois foi um empate, depois uma derrota. E agora um empate de novo. O Bragantino empatou em 1-1 com o Vélez Sársfield da Argentina. O Lucas Prato abriu o placar para o Vélez logo no comecinho, mas o Bragantino buscou empate no final. O Hurtado marcou o gol de empate e evitou a derrota do Bragantino em casa. O Bragantino está em segundo lugar, né, nesse momento está se classificando para a segunda posição. O líder é o Estudiantes, que venceu por 1-0 o Nacional nessa rodada. Na próxima rodada, o Bragantino vai enfrentar o Estudiantes, que é o líder. Então, duelo pela primeira colocação. Eu acho que vai acabar ficando com o Estudiantes mesmo, né? Mas o Bragantino não pode perder, porque o Nacional está logo atrás. Se ele vencer, pode ultrapassar o Red Bull. Pelo grupo D, o Atlético Mineiro enfrentou o América Mineiro na Arena Independência, um clássico mineiro. Tem gente que acha forçado falar clássico, mas eu acho que é um clássico. Está se tornando. E eles vão jogar de novo, cara, amanhã, pelo Brasileirão, né? Quinta rodada do Brasileirão vão se enfrentar de novo. O Galo ganhou de 2-1. Gols do Guilherme Arana, que tinha marcado também antes contra o Atlético, contra o América. E ele fez o gol e deu assistência, foi o melhor em campo. O Hulk deu assistência pro gol dele, fez a comemoração deles lá, o Aranha imitando o Homem-Aranha e o Hulk imitando o Hulk, óbvio. E o outro gol foi marcado pelo Nacho, né, com a assistência do Guilherme Arana. E o América até conseguiu descontar, mas não deu para empatar dessa vez. Lembrando que o América foi prejudicado, né, no jogo pela segunda rodada, que foi empate 1-1 no Mineirão. O América deveria ter vencido porque o gol do Atlético Mineiro estava impedido. Mas não tem VAR na Libertadores, né, na primeira fase, que é um absurdo. E aí ficou por isso mesmo. O América está eliminado. Praticamente eliminado. Matematicamente não está ainda, mas difícil, né, cara? O resultado que ele tinha que fazer principal era contra o Tolima na última rodada. Eu enfatizei isso e ele perdeu. Perdeu para o Atlético, poderia ter conseguido um empate pelo menos? Poderia, mas não conseguiu. O Atlético é muito superior, né? O Atlético poderia estar jogando melhor do que está jogando, inclusive.
E o Tolima ganhou de 1-0 ali do Independente Del Valle e está em segundo lugar com 7 pontos. Me surpreendendo o Tolima, né? Tá surpreendendo o grupo. Para mim, ele seria o candidato ali a ficar em quarto lugar. Vai enfrentar o América na próxima rodada. O jogo vai ser na casa do Tolima e o Galo joga com o Independente no Mineirão. Pelo grupo E, o Boca Juniors ganhou de 1-0 do Allianz Ready. E está se falando muito porque foram encontradas no vestiário dos árbitros, né, da equipe de arbitragem desse jogo, lá na Bolívia, no estádio do Always Ready, presentes da equipe do Boca Juniors para a equipe de arbitragem. E aí estão falando, né, que o Boca comprou a arbitragem, por isso que o Boca ganhou, né? O Boca ganhou de 1-0 com gol de pênalti. E aí muita gente falando que não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. Você olha a primeira vez, infelizmente não vou colocar o lance aqui. Mas depois, quem não viu ainda, procura aí o lance. Você olha a primeira vez, parece que não foi. Mas quando você olha pelo ângulo de trás, dá para ver que o goleiro faz um movimento com a perna para derrubar o jogador do Boca. Então foi pênalti, sim. Não tem VAR. Eu não sei qual ângulo que o juiz estava, se dava mesmo para marcar o pênalti, se deu para ver. Você viu que o cara caiu, marcou, né? Não tem VAR, fazer o quê? Culpa da Conmebol, né? Se a Conmebol não botou o VAR justamente para ajudar os argentinos, não posso dizer. Não posso afirmar isso. Mas foi pênalti. Para mim foi pênalti. E o Boca ganhou de 1-0. Achou o pênalti ali. Agradeço ao goleiro do Always. Deveria dar o presente para ele, não pro juiz. E o Deportivo Cali empatou em 0-0 com o Corinthians. O Corinthians lidera o grupo com 7 pontos. Em segundo lugar está o Boca Juniors com 6. A escadinha, né? Corinthians 7, Boca 6, Deportivo Cali 5, Always Ready 4. Contagem regressiva. E o Corinthians poderia ter vencido o jogo. O Deportivo Cali também. O Cássio cometeu um pênalti e ele defendeu, foi lá e se redimiu, né? Defendeu o pênalti. O Cássio tá voltando a agarrar bem. Né? Aí vem gente falando, foi só ameaçar ele, tá vendo? Não foi isso, né? E o Corinthians perdeu um pênalti depois, o Fábio Santos isolou. O Fábio Santos que não costuma perder pênalti, né, cara? Não costuma perder pênalti, mas isolou o pênalti. Poderia ter dado a vitória do Corinthians e deixado ele mais tranquilo na liderança do grupo. Mas não dá para entender o Vitor Pereira também, porque ele poupa num clássico contra o Palmeiras para jogar Libertadores. Tá, aconteceu isso. Foi lá, ganhou do Boca. Aí ele poupa agora na Libertadores. Para quê? Para jogar o Brasileiro? Ou para jogar na semana que vem com a Portuguesa na Copa do Brasil? Não sei. Não faz sentido ele ter poupado o time, não, cara. Se o foco é Libertadores, por que você poupou o time? Poupou alguns jogadores, né? Mas é isso aí, Grupo F. Grupo F, o Fortaleza, com a situação bem complicada também. O Fortaleza, sim, foi prejudicado pela arbitragem. O jogo foi 1-1, Fortaleza abriu o placar logo no comecinho. A dupla de Lucas ali do meio do... Como é que é Lucas no plural? É Lucas, né? Quem me conhece, Lucas. Lucas Lima e Lucas Crispim, os dois estão jogando muito bem. Quem diria que o Lucas Lima recuperaria seu bom futebol, né? Tá jogando bem no Fortaleza. Ele faz uma grande jogada ali com o Lucas Crispim, que deixa o... Cara, me fugiu o nome do jogador que fez o gol do Fortaleza agora. Moisés entrou no segundo tempo. Bem, o Fortaleza faz o gol, o Lucas Crispim deixa o cara com o gol aberto praticamente. Aos 5 minutos de jogo, 1-0 Fortaleza. Só que aí tem um pênalti para mim que não foi a favor do River, né? Pênalti cometido, acho, pelo Marcelo Benevenuto. Os caras trombaram. O cara sentiu contato de nada. Né? Aquele papo. Você pegou o contato veio e se jogou. E aí o juiz marca o pênalti pro River. River vai lá, faz o gol, 1-1. Na reta final do jogo tem um pênalti pro Fortaleza que não é marcado em cima do Renato Kaiser. E esse foi pênalti. Muito mais pênalti que o pênalti do River. Aquele ali ficou bem claro. E não foi marcado. Fortaleza prejudicado em casa no Castelão. É a torcida que fez um lindo mosaico, né?
na campanha contra o racismo, que foi algo que aconteceu muito na última rodada, na terceira rodada, né? Em vários jogos. Felizmente, não tivemos nenhum relato nessa quarta rodada de racismo. É só de roubo de arbitragem mesmo. Ou erros, né? Não tô falando que foi roubo, foi erro, mas tinha que ter o VAR tinha que chamar, né? O juiz não viu, mas ó, teve um lance ali, dá uma checada. Checa aqui pra ver se foi mesmo. Não tem VAR. Tô na Conmebol, né? E o outro jogo do grupo foi 1-1, Alianza Lima e Colo-Colo. Alianza Lima está na última posição do grupo com 1 ponto. Colo-Colo está em segundo lugar com 7. Fortaleza tem 4. Em terceiro, nesse momento está com uma vaga no Sul-Americano. River Plate lidera com 10. Já tá... O River vai classificar, né, gente? Vai jogar com o Colo-Colo na próxima partida contra o segundo colocado. Então, Fortaleza tem que aproveitar isso. Torcer muito para o River ganhar do Colo-Colo. É o que deve acontecer no Monumental, né? E o Fortaleza tem que vencer o jogo dele contra o Alianza Lima. Tem que vencer. Venceu aqui no Castelão e tem que vencer lá no Peru também. Grupo G. Pelo Grupo G, o Colón ganhou de 2-1 do Cerro Porteño e o Olímpia ganhou de 1-0 do Peñarol. O Cerro Porteño lidera o grupo empatado com o Colón, os dois têm 7 pontos. O Cerro tem um saldo de gols melhor. Apesar do confronto direto ter sido derrotado agora, mas tinha vencido antes. E para fechar o grupo H, o Flamengo foi até a Argentina enfrentar o Tajeres no estádio Mário Alberto Kempes. E os dois empataram 2-2. O Ilharão abriu o placar no começo do jogo para o Tajeres, gol contra. Tinha marcado gol contra na terceira rodada contra o Católica. Marcou de novo. E esse foi bem bizarro, né? Ele dá tipo um carrinho, sem ninguém perto dele, a bola entra no gol. Não deu para o Santos evitar. O Flamengo empata o jogo com a Arrascaeta, um belo gol de fora da área. O Tajeres volta à frente do placar. E depois o Pedro com assistência do Gabigol. Olha os dois jogando juntos e funcionando. Ele empata o jogo e evita a derrota do Flamengo. E o que movimentou muito o Flamengo nessa semana, né, foi uma entrevista, entre aspas, do Jorge Jesus com o Renato Maurício Prado, jornalista aí do UOL. Uma entrevista completamente informal. Parece que os dois assistiram o jogo, esse jogo aí, Flamengo e Tajeres, juntos. Eles assistiram juntos na casa de outro amigo deles. E aí eles foram conversando durante o jogo e o Renato Maurício Prado publicou tudo que o Jorge Jesus falou durante o jogo, parece. Ele foi perguntando, esse time com você jogava melhor, não sei o quê. Aí ele foi falando, você faria isso, aquilo. O Jorge Jesus falou algumas coisas, como que ele não concorda com o goleiro para jogar Campeonato Brasileiro, né? Um goleiro de liga, outro de Copa. O Hugo vem jogando no Brasileirão, o Santos está jogando as duas Copas. Tipo, ele falou que não concorda com isso, que ele não faria isso, não sei. Coisas que ele faria diferente. Que o Arão não pode jogar de zagueiro, ele nunca escalaria o Arão de zagueiro, a não ser que fosse uma situação muito excepcional. Tipo, criticando o Paulo Souza, assim, o que é normal até, né? Tipo, ele comparar, olha, eu faria isso. Normal. Tipo, eu assisti um vídeo de outro canal e falar, olha, eu falaria de outro jeito, não sei. Né? Um comentário, eu falar, comentaria de outra forma. Né? Como a gente fala, eu escalaria o time de outra forma. Né? Eu já falei no Flamengo mesmo, por exemplo. Só que o Jorge Jesus falou, dentre outras coisas, que quando a diretoria do Flamengo foi lá em Portugal, não procuraram ele de forma oficial, foi uma coisa muito informal, que só atrapalhou ele no Benfica e não teve proposta nenhuma oficial, mas que ele estava disposto a voltar para o Flamengo, algo assim, mas ele só está aí até o dia 20, né? Ele veio para o Brasil para ver o Carnaval, parece que curtir as férias dele, mas, né, pelo visto ele quer ficar. E aí isso joga uma pressão maior ainda para cima do Paulo Souza, né, cara? Eu achei errado da parte dele fazer isso, porque todo treinador do Flamengo é pressionado por conta do Jorge Jesus. O Jorge Jesus era assim, jogava muito, ganhava tudo. E isso só vai parar quando ele voltar e não ganhar nada. Ou não ganhar tudo que ele ganhou. Pode ganhar uma coisa ou outra, mas não vai ser do mesmo jeito. Não vai jogar igual. Os jogadores são muito mais velhos que aquela época.
Os outros times aqui do Brasil evoluíram. Naquela época não tinha um Atlético Mineiro como tem hoje, não tinha um Palmeiras como tem hoje. Né? O Flamengo montou aquela máquina e não tinha ninguém que batia de frente exatamente. Né? Quem foi o vice-campeão foi o Santos, com um time que era bom, foi vice da Libertadores no ano seguinte, mas não era um timaço no papel. Eu acho que ele não deveria ter falado isso assim, mas se ele falou também, para mim errado é o Renato Maurício Prado publicar, né? Conversa particular. Ou ele também mandou, tipo, publica aí, eu quero que viraliza e para ver se o Paulo Souza sai ou volta. Isso repercutiu muito, muita gente falando que foi antiético, antiprofissional. Não sei, eu acho, né? Ainda mais que o cara é português também, né? Conterrâneo dele. Só acho que quando se ele voltar, não vai ser a mesma coisa. Só aviso isso pro torcedor do Flamengo para ele não se iludir. Mas vai falar, né? Os caras acham que. E lá em Portugal, muito se fala que o Paulo Souza é melhor treinador que o Jorge Jesus, que o Vitor Pereira é melhor treinador que o Jorge Jesus, e que o Jorge Jesus só se deu bem no Flamengo. Não sei. No Brasil, até agora, ele foi o melhor português que passou. Para mim, o Abel superou ele, né? Com certeza, porque ficou mais tempo no cargo e ganhou tudo também. Praticamente, né? Não ganhou o Brasileirão ainda, mas o torcedor do Palmeiras tá ligando. 2 Libertadores e uma Copa do Brasil e um Paulistão agora, né? Mas é isso aí, galera. Flamengo liderando o grupo com 10 pontos. Tá praticamente classificado. Deu muito mole. Tá dando muito mole defensivo, né? O Isla, ultimamente, tem se destacado bastante ofensivamente, mas defensivamente ele tá indo mal. Sempre foi. Ele melhorou ofensivamente, mas defensivamente, nossa. Entre outras coisas, né? E sobre o Arão jogar de zagueiro, nesse jogo ele não jogou de zagueiro, né? Ó, o artilheiro da Libertadores agora é o Rafael Navarro com 7 gols. Já era ele antes com 6 e ele fez o 7º agora nesse jogo contra o Petroleiro. Acho que foi o 4º gol do Palmeiras ele marcou, né? O gol de número 7 dele na Libertadores. Rafael Veiga, segundo artilheiro com 6 gols e se tornou. Ele tinha igualado o Rony na artilharia, né? O maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, mas o Rony foi lá e marcou um gol também. E voltou a ser o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. E o Rafael Veiga marcou um golaço nesse jogo, cara.